Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre se a salvação está na mão do homem ou do nosso Pai. Nós somos vasos de honra ou vasos de ira? Quando a salvação está na mão do homem, é fácil incluir regras, doutrinas, decretos, porque daí as pessoas vão ver e vão fazer. Mas na verdade a salvação está na mão do nosso Pai. É ele escolhe quem é salvo, quem é o povo dele. Como nós aprendemos, o livre-arbítrio não está na nossa mão. Então nós não podemos escolher Deus ou não Deus. Nós não podemos escolher a salvação ou não escolher a salvação. O homem não pode deixar de ouvir a mensagem e ser salvo. O plano de salvação não depende do livre-arbítrio, porque nós não temos. Porque se nós tivéssemos o livre-arbítrio, seria por meritocracia. Isso não acontece. E na verdade é pela graça, pela misericórdia do nosso Pai. Se hoje o homem, com a influência do mal, ele pudesse escolher o livre-arbítrio, isso seria errado. Porque como nós estamos mortos espiritualmente, antes de receber a graça, porque o homem, ele não pode ter uma escolha genuína, uma escolha correta, onde nós entendemos que o pecado fez a separação do livre-arbítrio, que isso acontecia no Jardim do Éden, e agora nós só temos o arbítrio. Colocar o homem neste questionamento, o homem seria injusto, porque o homem já é tendencioso para o mal. A partir do momento que a sua escolha vai atrapalhar os planos do Criador, o que ele te chamou para ser, o que ele planejou para você, o que ele tem para o seu chamado, ele te interfere. Ele endurece os corações, ele amolece os corações, então ele tem misericórdia de quem ele quer e de quem ele não quer. Às vezes você faz planos para ir para uma direção e o Pai quer que você vá para outra direção. Ele vai colocar planos na sua cabeça para você mudar a direção, porque a direção vem por ele, mas Deus nos permite a fazer planos. Então você não tem o livre-arbítrio. Se o nosso Pai, o nosso Criador te ajuda, quando você coloca a sua vida na mão dele, você passa a ser guiado por ele. Por isso que nós oramos, seja feita a sua vontade na sua vida. Isso é um arbítrio. Nós estamos entregando a nossa vida, o nosso destino, os nossos planos, tudo na mão do nosso Pai. Com isso, nós não somos livres. Porque se você for livre, você faria escolhas só erradas, influenciadas pelo mal. O Pai deu o livre-arbítrio para os anjos e para Adão e Eva. Tanto que é o diabo, Satã, o que você quiser, ele manifestou o mal. O nosso Pai não criou o mal, mas Lúcifer, Satanás, Satã, ele escolheu o mal. Em Isaías 45:7 fala o seguinte: eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Desci dos céus, desde de cima, que os céus derramem justiça, que se abra a terra e que ela produza salvação, e que a justiça surja juntamente. Eu, o Senhor, criei isso. Ai daquele que contente com o seu Criador. Então nós vemos que ele é o único Pai, verdadeiro Criador. Ele não reina sobre Israel, mas sim sobre o mundo inteiro. Desde o nascer do sol, ele está no controle. Não somente das coisas boas, mas também das coisas ruins que ocorrem na nossa história.
O nosso Pai, o nosso Criador, ele cria o mal, mas ele não executa o mal. Ele cria as emoções, ele cria o nosso mundo, a nossa terra, o nosso reino. Então, o nosso Pai deixou nas mãos dos anjos para eles decidirem sobre o bem e sobre o mal. Por isso que caiu a terça parte dos anjos, porque eles tinham livre-arbítrio. Como o Pai, ele é criador, ele opera. E o nosso Pai, ele cria Adão e Eva e também deixa o livre-arbítrio. É óbvio que ele já conhecia quando ele criou, mas ele deixou a escolha, o livre-arbítrio na mão deles, mas sem a influência do mal. O Pai tinha colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal para eles saberem o que é certo ou o que é errado, para eles conhecerem o mal e o bem. E se eles comessem, eles teriam a influência do mal. Então, Adão e Eva escolheu comer da árvore do bem e do mal. O diabo, ele entrou lá. O Criador sabia que ele estava lá. Como o nosso Pai é o Todo-Poderoso, é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabia que ele estava lá, influenciando a Eva, e depois Eva ia influenciar Adão. Então o diabo, ele é o mal, ele não é o Criador, ele não é um Deus, ele não está no mesmo nível que o nosso Criador, ele é uma criatura. Então, quando Adão e Eva caiu, ele foi destituído da glória, eles perderam a glória, por isso que eles viram que estavam nus, eles não tinham a carne igual a nossa. Agora o ser humano, ele não é mais livre. O pecado adentrou no mundo. As decisões que nós tomamos devem ser baseadas no Espírito. Qual o Espírito que habita em nós? Você é um vaso de ira ou um vaso de honra? Você tem o Espírito do Pai ou o Espírito do diabo, que é o do mal? Então, como Satanás ganhou essa batalha de trazer o pecado no mundo, o nosso Pai teve que criar vasos de honra e vasos de ira, ou seja, pessoas boas e pessoas más. Porque como a árvore foi comida, precisa nascer gente boa e nem gente má, porque teria o conhecimento da árvore do bem e do mal. Então isso precisa ser manifestado em alguém. Então o nosso Pai precisava criar, porque ele é o único criador, é o único digno de criar alguma coisa. Como tinha uma lei e alguém quebrou e alguém precisa pagar, esse pagamento foi todo mundo sendo condenado para o mal. Mas o Pai, pela sua graça, ele sabia que ele tinha pessoas que é o seu povo, que são eleitos dele e fazem o que é bom, mas mesmo assim eles pecam, erram, porque eles têm um espinho na carne, que somos nós, que não temos prazer na iniquidade, que não tem prazer no pecado. Então o Pai, ele fez o plano de salvação, onde deu seu Filho unigênito, o Messias, para morrer por nós no madeiro, para nos salvar e nos libertar dessa corrupção que está na nossa vida, porque o salário do pecado é a morte. Então o Messias veio pagar isso por nós. Porque precisa ter o sacrifício, porque tem a lei, a regra, porque a vida não é feita sem lei, sem regra, sem ordenança. E essa regra, essa ordenança foi quebrada. E mesmo assim, nosso Pai criou toda a história, porque com os vasos de honra, ele vai honrar quem é santo, quem é o povo dele. E com os vasos de ira, ele vai mostrar a ira dele, o juízo dele, porque ele fez um acordo. E quando as pessoas caíram, pecaram, aí esse acordo foi firmado. Então o Pai foi justo quando Adão e Eva comeu e foi firmado esse acordo. Então quando o Pai respeita as leis que ele cria, então ele fez vasos de honra e vasos de ira. Então para salvar os vasos de honra, ele fez o pacto do Messias, que é a graça que nós conhecemos hoje.
Amanhã nós falaremos mais sobre isto. Eu vou fazer distinção disso e vou mostrar mais versículos. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!